Dia Nordeste. Tom Barros, Daniela Delavor. Oi, estamos de volta, são 8h04, o assunto tá bom. O assunto tá muito bom. E a gente Muito só bom. quer pedir que você continue escrevendo e gravando áudios, porque a sua participação é que tá fazendo sentido a tudo isso, né? É verdade. Mas antes, Tom Barros, e antes também, Natália, só para trazer aqui, eu quero falar de uma coisa séria também, porque trata da nossa saúde. Estamos falando da nossa saúde mental, mas eu quero falar da saúde do nosso corpo. Se é para falar de saúde, eu preciso falar então de um produto que é muito bom. Presta atenção. Cloreto de magnésio com sucupira da Top One Saúde. Esse recado é para você que tá aí sentindo dor nas articulações. Eu até consigo ver você aí com aquela dor que não consegue se esticar, não consegue fazer nada, não se concentra no trabalho. Quer fazer alguma coisa e dói quando você se estica? Acorda que não consegue nem andar direito? Ou então tá com seu organismo todo inchado? Cloreto de magnésio com sucupira da Top One Saúde é uma combinação poderosíssima e que vem mudando vidas e vem fazendo muita diferença. E olha, eu conheço gente que tá tomando e tá vendo resultado. Então, se esse é o seu caso, tá com dor nas articulações, tá todo inchado, tá precisando falar agora com o especialista, pois ele tá na linha já. Hélio Damas vai explicar pra gente como é que funciona esse produto, hein, Hélio? Olha, eu já quero saber, porque já anota esse número aí, 0800 010 9090, e tem o da tela também, que é o 0800 010 5010. Agora presta atenção como é que funciona esse produto com o nosso organismo, hein, Hélio? Bom dia. Bom dia, Daniela. Bom dia, Tom. Bom dia para todos os ouvintes da Verdinha. Tudo bem por aí? Tudo em paz. Agora, para quem tá sofrendo em casa com dor e precisando dar um reforço aí na saúde, temos a solução, né? É isso aí, gente. É o cloreto de magnésio com sucupira da Top One Saúde. Gente, prestem muito bem atenção nesse recado. Como a Dani falou, você que sofre com dores no joelho, dores na coluna, aquilo que a gente brinca como dor de junta, né? Calma, não precisa juntar tudo e jogar fora, não. Afinal, essas dores nada mais são do que o desgaste das cartilagens entre as articulações. Pensa comigo, ano após ano, dia após dia, a gente se movimenta, repete os mesmos movimentos diversas vezes. E aí, pouco a pouco, a cartilagem vai indo embora. E sem a cartilagem, aí dói. Dói dali, dói daqui, porque sempre que a gente se movimenta sem a cartilagem, um osso começa a bater no outro osso. E isso torna a nossa movimentação mais rígida, mais dolorosa. Então você que nos ouve agora, está sofrendo com dores articulares, como gota, bico de papagaio, ácido úrico, fibromialgia, bursite, as famosas artrite, artrose, osteoporose, reumatismo e tendinite, ou está se sentindo muito inchado, sofrendo com má circulação, a pressão que anda alta, diabetes descontrolada, a triglicérides e colesterol elevado, muita enxaqueca, dormência, formigamento e prisão de ventre, tome agora cloreto de magnésio com sucupira. Primeiro, ele vai repor essa cartilagem pouco a pouco para evitar esse atrito dos ossos, vai lubrificar suas articulações, devolvendo a sua mobilidade e a sua flexibilidade. E a sucupira, que é fonte de fibras, vai fortalecer seus nervos, seus músculos e desinchar o seu organismo. Tenha mais qualidade de vida tomando cloreto de magnésio com sucupira, minha linda Dani. Olha, é muito simples, é só você imaginar uma engrenagem toda seca. Você imagina tomando um comprimidozinho desse, vai tudo descer macio, você vai ficar muito melhor e vai parar de sentir dor. Então liga agora, 0800 010 5010. Não perde tempo. Eu garanto que você vai sentir o resultado. 0800 010 5010. Beijo pra você, Hélio. Até a próxima. E tem a promoção, Dani. Opa, agora sim. Agora você falou a minha língua. O que a gente tem de promoção pra hoje? É isso aí, gente. Promoção até os 50 primeiros que ligarem agora no 0800 010 5010 terão até 80% de desconto e de presente ganha um rádio portátil e uma linda semijoia. O radinho para acompanhar sempre aí a Verdinha 24 horas. Mas ligue agora, gente. 0800
010 5010 e adquira já. É o cloreto de magnésio com sucupira, Dani. Você tá dando praticamente, então liga agora, 50 primeiras pessoas, corre, 80% de desconto, uma semijoia, você não vai perder essa chance, rádio né? E um portátil. rádio para acompanhar o Bom Dia Nordeste. Você fica bem informado, sem dor, ainda fica bonitão aí com essa semijoia. Liga agora, 0800 010 5010. Beijo, Hélio. Beijo. 8h09 agora. Vamos continuar aqui com o nosso papo, Tom Barros. Continuar com o nosso Estamos papo, conversando aqui, para quem ligou a São televisão 8 horas agora, e né? 9. Para quem ligou a televisão agora, É. a gente vai já continuar esse papo com a Natália Pinto, psicanalista, mas antes tem assunto de Tem futebol. um assunto de futebol, tem o Wilton Bezerra que já está aí. Vamos nós, o William Fortunato. Esporte. O Wilton Bezerra. Wilton Bezerra, bom dia. Oi, Wilton. Tudo bem com você, Wilton? Bom dia, Daniela, bom dia, Tom Barros. Tudo bem, Tom Barros, tudo ok. Tudo bem. Hoje o Ceará Sporting Clube tem aí a regularização, aliás, ontem, né, do seu treinador, e agora ele vai poder ficar à beira do gramado. Ceará Sporting Clube que começou bem o campeonato cearense, ganhou de 5-0, aliás, do seu time Guarani, lá na cidade de Juazeiro. Em compensação, na Copa do Nordeste, pegou o trem do Ferroviário aqui. E a situação do Ceará, a análise que você faz, hein, Wilton? Olha, em primeiro lugar, a gente tem que perceber que essa tempestade perfeita que assolou o time do Ceará o ano passado, ela continua, ela não se dissipou em Porangabuçu, não. E o caldeirão político, ele ferve e de maneira preocupante. Primeiro porque a atual administração está debaixo de uma posição de revolta, de ira da torcida. Vejam só, meus amigos, que há uma campanha do torcedor do Ceará para não ir a campo do compromisso de quarta-feira pelo campeonato estadual, uma posição tomada e que deve prevalecer até que Robson de Castro peça para sair. Vejam que situação desconfortável. Eu já disse aqui que não se coloca um presidente de clube para fora sem mais nem menos. Isso é futebol profissional. A não ser que se prove contra ele desonestidade, irresponsabilidade, uma série de erros que um administrador não pode cometer. Não é esse o caso do presidente Robson de Castro. Até agora ele tem dirigido administrativamente com aprumo o time do Ceará. Tanto que a equipe do Ceará tem contas em dia, tem hoje um patrimônio admirável, né, para quem não tinha praticamente nada até um dia desse, a não ser um campo para treinar. Então, nesse ponto, realmente o Robson ele não pode ser atingido, né, deixar a diretoria porque a torcida quer, simplesmente por isso. E ele tem resistido, Sua situação não é boa, porque somando-se o que aconteceu no ano passado e esse início com derrota para o time do Ferroviário de maneira cachapada por 3-0, a sensação da torcida é que o time vai passar pelos mesmos perrengues dentro dessa temporada de 2023. Mas essa é apenas uma parte do problema que aflige o Ceará. É porque se desenvolve também uma guerra em termos de eleger o conselho deliberativo do time do Ceará. Já houve tudo, foi tentativa de acordo. Já se sugeriu uma união para o surgimento de um candidato único, uma pessoa que pudesse realmente reunir. Uma das partes concordou, a outra não. E a coisa está se desenvolvendo e isso não faz bem ao estado de saúde do time. Porque, se não sabem, essas crises elas acabam desaguando para dentro de campo. Então, o ambiente político não é bom, em termos de eleição, em termos de questão política, e pior ainda, em matéria de resultado de uma diretoria que, é aquela história, o torcedor interpreta desse jeito, conduziu o time para a Série B do Campeonato Brasileiro. O quadro atual do Ceará não é bom. O estado de saúde do time nesse aspecto não é legal.
um inferno astral vivido pelo seu presidente, porque o ódio da torcida a ele não diminui. Infelizmente, o futebol tem, digamos assim, essas situações muito ruins. E é bom lembrar que o futebol cearense tem prosperado muito nos últimos anos, graças à paz política reinante nas equipes. Até pouco tempo do Ceará e há bastante tempo do Fortaleza está tudo bem. Então é essa a situação do time, a batalha vai ser árdua, formar um novo time, uma nova equipe, para que, afinal de contas, o processo de recuperação verdadeiramente comece, viu, Tom? Porque o negócio agora, o tempo ainda está muito nublado nos arraiais de Porangabuçu. É verdade, Wilton. E amanhã tem, né? Amanhã tem Pacajus na parada. Muito obrigado, meu comandante. Até à noite no seu programa. Tá, um abração para todos. Valeu. Bom, são 8 horas da manhã, mais 14 minutos. Vamos retornar conversando com a Natália Pinto. Esse assunto que está repercutindo muito, alcançando uma resposta do público, uma resposta muito boa, viu, Natália? Muito importante. O que tem de pergunta aí, né, Daniela? Pois é, e aí eu vou colocar aqui, a gente está conversando com a Natália Pinto, psicanalista, né? E aí, Natália, tem algumas pessoas comentando aqui, como é que elas podem fazer quando elas percebem que a criança é homossexual, mas como é que chega nesse assunto com a criança, espera a criança se manifestar, como é que a família deve reagir? Importantíssima pergunta. Quem denomina que essa criança é homossexual? Sabe? Traços de feminilidade num garoto ou traços de masculinidade numa garotinha não fazem com que essa pessoa já tenha firmado a sua orientação sexual. Agora, se isso incomoda os adultos que estão vendo essa manifestação, psicólogo infantil, psicanalista infantil. É importante sempre levar para um profissional, fazer o que talvez seja chamado de avaliação. Porque a criança, como o Dr. Freud muito bem falava, é bissexual. Em que sentido? No sentido de que não se pode dizer ainda a orientação sexual de alguém num estado tão pueril, tão novinho. Essa pessoa não tem nem atração sexual, né? Ela não sente nem desejos ainda. Então, e é importante saber que não é só isso que estabelece a sexualidade dessa pessoa, o desejo ou não. Mas traços ou brincadeiras que são feitas assim por criança, não significa que ela seja homossexual, porque a criança é muito livre, não é? Um menino que tá brincando com boneca. Como assim? É um brinquedo. Não existe o brinquedo da menina e o brinquedo do menino, a cor da menina e a cor do menino. Quem coloca isso somos nós, adultos. Tem aqui um comentário, tem 2 áudios e tem um comentário também de uma ouvinte dizendo o seguinte: engraçado que eu achei que era lésbica pela minha forma mais rígida e mais dura de tratar as coisas, mas eu cresci num ambiente muito masculino. Me casei com um homem, tenho uma filha e durante muito tempo eu me questionei. O que eu era, na verdade? Simplesmente porque as pessoas olhavam para mim e me achavam muito forte, achavam que eu resolvia tudo. Mas também existe muito isso, né? De você criar esse estereótipo. Exatamente, porque o outro é quem diz quem eu sou, não é? Não vê a criança que foi falado mais cedo, que parecia menina, depois a mãe achou parecido com o menino e trocou a identidade dessa pessoa, o nome de batismo e etc, né? Então, assim, não é o que o outro diz, é como eu me sinto. Como eu me sinto. Ela se sentia lésbica porque as pessoas falavam que ela era mais dura. Gente, é só uma personalidade mais forte que parece ser mais masculina, porque as pessoas precisam rotular a outra dentro dessa coisa bigênera. Se é homem, se é mulher, precisa de definição. E nós somos muito complexos para isso, para se adequar a somente uma maneira de ser. Então ela pode super gostar de homem e ter uma maneira mais masculina de tratar as coisas, vamos chamar, né? Masculina. Colocar aqui, liberar esse áudio, tá? Tá. Bom dia, Dani. Bom dia, Tom. Bom dia, doutora. Bom dia a toda a sua equipe. Muito boa essa entrevista. Uma verdadeira aula. Beijo, fiquem com Deus. Quem sabe um dia esse preconceito bobo acaba, né? Tomara, né, Clemilda?
Clemito tá lá em Piracicaba acompanhando essa conversa. Bom dia, Tom. Bom dia, dia. Daniel de Lavor. Bom dia. Parabéns, viu, Tom, pela entrevista com a doutora aí, a respeito que está Obrigado, filho. comentários sobre os homossexuais, né? Muito importante, Tom, essa entrevista, né? Muitas pessoas têm preconceito de ter um filho, uma filha à vez, né? Com esses problemas aí. Problema não, isso é uma coisa normal. E as pessoas não aceitam. Pois muito parabéns, meu amigo. Estou aqui assistindo vocês. Valeu, obrigado. Estou adorando a entrevista, porque tem muitas pessoas que têm preconceito. Isso não existe, não. É um ser humano, todo mundo tem que apoiar, não é isso? É verdade. Um abração para vocês e bom dia. Tudo de Bom bom para dia. vocês. Bom dia. Bom Valeu, dia. um abraço, obrigado. É isso que é importante, né, Natália? A gente causar esse tipo de pensamento, de questionamento, né? É entender que o outro, se ele vai se relacionar com o mesmo sexo, com homem, com mulher, seja com que for, se é uma pessoa, se são duas, como o trisal que o Tom disse, só interessa aquela pessoa e a quem está com ela. Não interessa nada para você se incomodar que fulano tá ficando com outro homem. Não é você que tá ficando com ele, não, é o Uma outro. coisa interessante, Natália, que eu estudei na Faculdade de Direito, quando eu era aluno lá, na Universidade Federal do Ceará, sobre a poligamia, sobre a poliandria, sobre culturas de outros países, onde, por exemplo, uma mulher ela tem vários maridos, um homem com várias mulheres, as culturas estão aí, nós estudávamos isso. E lá, dentro daquele país, era aceito naturalmente como uma coisa comum, porque eles vivem assim, é a cultura deles assim, não é? Entretanto, causa um choque muito grande aqui, até nós estamos falando no trisal, que eu não sabia nem pronunciar, era trisal, é trisal, né? Trisal. A pronúncia. Pois bem, que seria, no caso, um homem casado com duas mulheres ou uma mulher casada com dois homens, perfeito? Isso. Lá fora, na poliandria, na poligamia, é diferente, que era mais de 3, de 4, podia ser de 7. Uma mulher casada com 7 maridos, um homem casado com 7 mulheres. Então, no mundo todo, as manifestações são mais diversas em torno disso, não é? Exatamente. E sempre foi assim. Estão falando muito da coisa moderna, mas eu diria, para além da modernidade, a contemporaneidade, né? E as culturas diferentes no mundo inteiro mostram isso, que nem você falou. E aqui no Brasil é chamado de poliamor, porque a poligamia ela não é aceita aqui, né? É algo contra a lei, só se pode casar com uma pessoa. Agora, viver em união estável você pode com quantas você desejar. É diferente, mas infelizmente a nossa cultura aqui não abraça isso ainda muito bem, mas existe o trisal, o poliamor e diversos outros tipos de união. E como existe, né? E como existe. E não é só, a gente não estamos falando só da gente, não. O reino animal também está aí para isso. Para dizer que, porque fulaninho é gay, porque isso aí é safadeza da criança. Não, a gente nasce assim. Ninguém escolhe ser minoria, ninguém escolhe sofrer, não. Se colocar no lugar do outro, que é tão difícil, né? Não esqueçamos de que somos animais. E jamais esqueçamos também de que Agora, somos quem é o mortais. racional? Eu Quem fico é o pensando, racional? eu acho que o cachorro é mais racional que a gente, viu? Pelo menos a minha, ela é muito mais inteligente do que eu. Por isso que eu falo que o que nos distingue é somente porque nós falamos, não é porque nós pensamos, sabe? Porque se a gente bem pensasse, não existiria tanto preconceito, porque como diria o professor Leandro Carnal, muito sabiamente, todo preconceito é burro. E como? É burro. Já tem até o próprio nome, preconceito, né? Um conceito antecebido antes de tudo. É um julgamento, É um julgamento tolo. É um julgamento tolo, porque nada do que é da natureza humana pode nos surpreender. É verdade. Eu estava vendo uma coisa interessante a respeito os árabes com aquelas mulheres que vestem aquelas roupas que aparecem apenas os olhos, não é? Os olhos. E eu vi um comentário, mas que loucura! A mulher toda coberta, só aparece os olhos, essa cultura dessa gente. Aí eu vi um camarada rebater e disse, rapaz, faça o contrário. Vamos agora olhar de lá para cá. Nós estamos olhando daqui para lá. De lá para cá eles olham e pegam o carnaval, as mulheres nuas, em plena avenida. Então o que é que eles estão dizendo de lá para cá? Do jeito que nós estamos vendo daqui para lá, com espanto, a mulher coberta só com os olhos do lado de fora, os de lá para cá, dizem, rapaz, que loucura, o pessoal ali está todo nu no meio da rua, não é? Então, é uma coisa incrível, né? Como a natureza humana é a manifestação que vem
através de diversos tipos, não é? Exatamente. Do mesmo jeito que acham um absurdo o uso da burca, acham um absurdo É. o uso de quase nada, só de um tapa-sexo. Só de tapa-sexo. São os dois extremos, não é? Extremos. Os dois dois extremos. É incrível. Que fala muito daquela cultura local. E olha como é bonito a diversidade humana, essa pluralidade que nós temos, como é curioso, como é interessante. A gente precisa se lembrar de que nós vamos morrer, Tom e Daniela. E o que você está fazendo? As pessoas estão ao seu redor e elas vão ficar muito admiradas com isso. Tá, mas você e elas também vão morrer. É verdade. Você não vai aproveitar a sua vida por causa de um julgamento, do que vão fazer com a sua reputação? É verdade. É por isso que eu vivo no... é mais fácil eu me arrepender do que eu não faço. Sempre foi. Sempre eu me arrependo do que eu não faço. Agora do que eu faço tudo que eu quero. 8h24. Essa foi boa. Daniela e Tom, doutora, tô na escuta. Fátima Neusébio. As pessoas se incomodam tanto com a vida dos outros, pura falta do que fazer. Cada qual tem o direito de viver como deseja. Bom dia, mesmo. Salles, no Jardim das Oliveiras, também está aqui sintonizado. Vamos então, agora a gente queria te agradecer, na verdade a conversa foi tão boa, não foi? Que a gente Natália, já vai embora, passar. Natália. Tava tão bom o papo. Daniela, você tá mandando a Natália embora, Daniela? A Ana Alves já tá aí na área para falar do seu bolso. A gente conversou com a Natália Pinto. Natália, muito obrigada, viu? Natália, foi legal demais ter você aqui, viu? Muito obrigada, satisfação toda minha, gente. Volte mais vezes, viu? Pois não. Um prazer imenso. Natália Pinto, aí, portanto, psicanalista conversando com a gente. Foi um baile essa sua entrevista. Foi muito absoluta. importante. Foi muito importante. Obrigada. E ter mexido na cabecinha de quem está do outro lado, ter feito repensar, que até que não se manifestou, mas parou para pensar um pouquinho. Basta pensar. Foi a parte mais gostosa. Já valeu a pena, já fez sentido. A gente vai para o intervalo, voltamos falando do nosso bolso, hein? Prepara que hoje é terça-feira, a Ana Alves tá afiada para falar do nosso bolso. Já.